começa a gente fazer essas conexões com as emoções? Lá na infância, né? Lá na infância a gente tem várias situações que são muito novas, várias situações que a gente, né, tá vivenciando pela primeira vez. E aí nesses momentos que a gente está vivenciando aquelas emoções pela primeira vez, os adultos em volta, como eles também não estão conectados com a emoção deles, eles acabam propiciando para a criança também não experienciar isso, não vivenciar a emoção correta daquela situação. Eu vivi uma experiência, eu fui fazer um exame, em determinado momento chegou uma mãe acompanhada da criança, e a criança ia tirar o sangue e tal. Aí eu assistindo assim a cena, teve uma hora que a mãe fez tudo direitinho, tudo lindo. Não, minha filha, fica tranquila, vai doer um pouquinho, mas a mamãe tá aqui, o moço precisa tirar o sangue. E aí ela fez uma coisa errada, ela disse, não tenha medo. Agora, como que eu digo para uma criança não ter medo de algo que vai doer, vai machucar, vai sangrar? Provavelmente poucas vezes ela vivenciou aquela experiência, era uma criança pequena. Alguém tá vindo com uma agulha em sua direção, vai lhe furar, vai tirar sangue, vai doer e você não pode ter medo. Né? A própria mãe ensina para a criança que aquela situação de perigo, de risco, que o organismo não consegue interpretar direito o que está acontecendo, que ela não pode ter uma emoção ali, que é a emoção coerente, que é ter medo. Foi certo, foi errado? Não é o caso, mas é só um exemplo, foi um exemplo que eu vivenciei sobre como a gente deseduca emocionalmente os nossos filhos. Né? Às vezes a criança está com muita raiva porque o coleguinha foi maldoso com ele, a gente chega lá para a criança e diz assim, você não pode ter raiva do seu amiguinho. Por que não? Por que eu não posso ter raiva? É como se raiva fosse feio, é como se o medo fosse ruim. E são emoções que te preparam para as experiências, para as questões, para as situações da vida que naturalmente vão acontecer durante toda a nossa vida. E aí os adultos envolvidos ali com essa criança, como eles não têm isso desenvolvido neles, fatalmente eles também não vão conseguir ajudar, propiciar essa criança a lidar com as emoções coerentes, com as emoções corretas. Uma criança num hospital ou numa clínica fazendo um exame que vai ser furado, ela pode ter medo. O manejo do medo, todo o aparato de segurança que eu vou dar, apesar de aquela situação ser necessária, é que vai dar a segurança para eu enfrentar o medo, não é a ausência do medo. Medo eu vou ter, a criança vai ter, qualquer pessoa em situação de risco ou de perigo vai ter medo. Mas é o manejo correto. Eu saber que eu posso ter medo e quais as situações. Nessa mãe, por exemplo, ela podia ter dito minha filha, vai doer, vai machucar e tudo bem se você chorar, vai doer um pouquinho, eu vou estar aqui, eu vou te apoiar e daqui a pouco a gente vai lidar com a próxima situação. E não é dizer não tenha medo, não tenha raiva, não fique alegre demais, não fique triste, como as pessoas dizem para as outras pessoas não ficarem tristes. Né? E se é essa emoção, se eu perdi um emprego, eu perdi um familiar, eu tô vivendo uma perda de um relacionamento, algumas situações cotidianas estão acontecendo e eu não posso ficar triste, porque eu tenho que ficar o quê? Alegre? Eu tenho que ficar neutro? Não é a emoção correta, e essa emoção tem uma função. Inclusive ela tem uma função biológica, porque a tristeza, por exemplo, quando ela se manifesta, ela tem um desaceleramento metabólico que vai levar para esse organismo para ficar um pouco mais quieto, um pouco mais desacelerado, e esse desaceleramento vai colocar ele mais próximo de casa para ele ficar seguro, porque ele está vivendo um luto, ele está vivendo uma situação difícil, de dor. E para que ele possa atravessar a situação de dor, de tristeza ou de enlutamento, ele esteja um pouco mais seguro. E quantas vezes a gente está triste e age com a emoção da raiva, né? E
como eu não faço contato com a tristeza, eu não me permito sentir a tristeza, eu não vivencio esse momento de dor e de perda da maneira correta, eu começo a reagir de outras formas, e essas outras formas, essas outras reações, elas não são coerentes. Aí aqueles momentos em que a gente está vivendo as relações, fala assim, nossa, mas foi tão desproporcional a reação do fulano, né? Você está vivendo ali uma briga, uma discussão, aí a pessoa está com muito medo daquela relação acabar, daquela situação extrapolar, e aí ela reage com medo, ela se tranca no banheiro, aí chora, ou então ela grita, ou então ela sai correndo. É desproporcional de acordo com a emoção que eu espero. Se eu espero uma reação de medo, é natural que a pessoa se esconda, que a pessoa fuja, que a pessoa reaja. Mas as emoções corretas nas relações, elas impactam muito positivamente. Se eu estou conectado com a emoção, se eu sei que eu preciso vivenciar aquela emoção, se aquela emoção, de uma maneira geral, ela é uma situação da vida que eu vou precisar enfrentar, e eu conecto com a emoção correta, ela vai me levar para uma relação mais equilibrada. Não é que as relações não vão ter conflitos, mas é conectar com a emoção correta para que esse conflito seja manejado de maneira mais adequada.